Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você estará vendo esse vídeo. Espero que todos estejam bem. Passando aqui para trazer mais uma reflexão juntamente com vocês. Estava aqui arrumando o celular, aí uma das minhas luzes me deixou na mão. Aí o vídeo pode ser que fique um pouco escuro. Mas vamos lá, o importante é que vamos falar da palavra de Deus. É o que mais importa, é o que mais interessa, é o que mais tem que brilhar e aparecer nesse dia. A semana passada gravamos um vídeo a respeito de chamado, de ser escolhido por Deus, de levar as boas novas, de se dedicar na obra de Deus. E eu compartilhei no Instagram e no Facebook, pedi para algumas pessoas pedir alguma sugestão, né, para a gente gravar o segundo vídeo. E conversando com algumas pessoas nas clínicas onde eu faço trabalho e também nas redes sociais, muitas pessoas pediram para que a gente viesse a trazer uma continuidade, que a gente viesse trazer um estudo que fosse uma junção do estudo da semana passada, porque segundo algumas pessoas gostaram do que o Espírito Santo nos guiou no estudo da semana passada e na palavra da semana passada. Então vamos lá. Essa semana, procurando subsídio na Bíblia Sagrada, pedindo que o Espírito Santo me iluminasse, cheguei no Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. E cheguei aqui no capítulo, olha só que interessante, 19 e 26, que diz assim: e junto à cruz de Jesus... vamos lá, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava. Ali eu parei. Falei, mas que homem é esse? Ponto de ser amado por Cristo, pelo nosso Mestre, por Jesus? Sabendo, todos nós sabemos que os evangelhos não foram escritos por Jesus, mas sim pelos apóstolos e discípulos de Jesus que escreveram. Então João nos escreve, deixa os escritos para os dias de hoje para falar assim, olha, eu era amado de Jesus. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo me dar entendimento que ponto que uma pessoa pode chegar e ele próprio dizer, olha, eu sou amado de Cristo. Sabemos que todos nós temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, temos a nossa cruz para levar, que com os apóstolos não era diferente, eles eram homens de carne e ossos assim como nós. Mas tentando entender por que João nos escreve, por que João escreveu e nos deixa para os dias de hoje essa reflexão, porque ele se sentia amado por Cristo. Porque ele se via amado de Cristo. Porque ele sabia o propósito a qual o Mestre tinha entregue nas suas mãos para fazer. João não era aqueles crentes ou aqueles cristãos do século XXI que muitas pessoas conhecem, que no primeiro problema, no primeiro obstáculo, abandonam tudo e se entregam muitas vezes para os prazeres do mundo. O primeiro problema, o primeiro obstáculo que aparece na sua frente. Porque Deus, ele primeiro nos capacita. Ele nos deixa passar por algumas dificuldades e por alguns problemas na nossa vida e no nosso ministério, para que lá na frente, quando nós estivermos fazendo a vontade dele, colocando em prática o chamado que ele colocou na nossa vida, nós estivéssemos capacitados lá na frente. Isso não é só no nosso ministério, isso é na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Deus permite que alguns obstáculos, que algumas barreiras, que algumas dificuldades aconteçam na nossa vida, para que Ele nos capacite, para que lá na frente, quando nós tivermos, quem sabe, líder de um departamento, pastoreando algum local, pastoreando alguma igreja,
nós venhamos ter condições de tratar com aqueles problemas, com aquelas dificuldades das pessoas. Como que você vai dar um conselho para uma pessoa? Como que você vai dar uma ajuda para uma pessoa se muitas das vezes você não passou por aquele problema, pelaquela dificuldade que a pessoa está passando? Então você não viveu, você não vivenciou aquilo. Por que muitos líderes se destacam, muitas pessoas se destacam? Porque eles passaram as dificuldades, venceram as barreiras. E João foi uma pessoa diferenciada nessa área, a ponto de ser chamado o amado de Deus. Porque João, ele sabia o que esperava ele lá na frente. Que ele tinha que vencer aquelas barreiras, aquelas dificuldades, aqueles problemas, para que lá na frente ele viesse ser uma das pessoas que poderia escrever no seu próprio livro: olha, eu sou amado do Mestre. E você e eu, se nós queremos ser amado de Cristo, nós temos que passar pelos vales, passar pelos problemas, passar pelas dificuldades e não se entregar, não largar a cruz, não largar o nosso chamado por nada. Nós temos que vencer essas dificuldades e esses obstáculos. E João sabia o que esperava ele lá na frente. Nós nunca devemos entregar o nosso chamado e jamais parar de deixar de amar esse chamado que Deus colocou nas nossas mãos. Mas nós temos que parar de ver o nosso chamado, as dificuldades para o nosso chamado, e só ver as coisas negativas. Eu creio que você que está me ouvindo conhece pessoas que só quando ela chega do seu lado, ela não precisa nem abrir a boca, mas se ela chega do seu lado, te carrega. Você vê que ela está passando por problemas, por dificuldades, e ela não está conseguindo lidar com essas situações. Mas tem pessoas que aceitam um conselho, que quando você dá um conselho, quando você passa uma informação para ela que você também passou pelaquela dificuldade, e que se ela seguir o teu conselho, o conselho de Cristo, o conselho que não é meu, não é teu, é o Espírito Santo que nos capacita e nos usa para aconselharmos as pessoas. E se a pessoa seguir esses conselhos, ela vai se dar bem, ela vai sair desse problema. Mas ao contrário, tem pessoas que você ajuda, você aconselha, mas no outro dia ela volta a falar contigo e ela continua com o problema, continua com a dificuldade. E aí a pessoa acaba entregando o seu ministério, entregando o seu chamado e não se enquadrando nessa passagem de ser amado por Cristo, amado pelo Mestre. Mas você pode estar se perguntando aí para mim, ou se perguntando contigo mesmo: mas Jesus não ama a todos? Jesus, ele veio para todos. Mas lembre que alguns dos seus não o receberam. Lembre que ele deixou a palavra de Deus para nos orientar, para que nós viéssemos seguir à luz da palavra dele o nosso caminho e, consequentemente, ser chamado de amigo de Cristo. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de tribulação, de problemas, de dificuldade. Mas se nós queremos ser escolhido e a ponto de ser chamado de pessoas amadas de Deus, primeiro tópico que eu te dou, ou primeiro conselho que eu te dou nessa noite: em primeiro lugar, ame a você mesmo.
Tem amor próprio pela sua vida? Tem amor próprio pelo seu chamado? Tem amor próprio pelas coisas que Deus colocou na sua mão? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou passando? O senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando? A única coisa que eu posso te dizer é parabéns. Se Deus te chamou, vai vir problemas, vai vir dificuldades. Se você quer ser amado, ser chamado, amado de Cristo, você tem que vencer esses problemas, você tem que vencer essas dificuldades, você tem que vencer tudo as barreiras que estão colocando na sua frente. Ninguém te falou que o evangelho seria fácil. Ninguém te falou que seria um mar de rosas. E se alguém te falou, te enganou. Viver com Cristo, viver a verdade, viver o Evangelho custa renúncia. Viver com Cristo, viver o Evangelho a ponto de ser chamado amigo de Deus requer renúncias na nossa vida. Requer que nós venhamos novamente a se colocar na presença de Deus e falar realmente, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim aos valados, às clínicas, aos locais que está precisando da palavra de Deus. É isso que é ser amado por Cristo. É isso que é ser amado por Cristo, meu irmão, minha irmã. Não entregue o seu ministério por nada. Mas temos que ter, em primeiro lugar, amor próprio. Amor por mim, para que eu possa continuar levando e fazendo a vontade de Deus. Levante